Então, quero falar um pouquinho sobre essa temática do abuso sexual e como a carta sistêmica ligada a ela vai poder fazer essa harmonização. Então, essa carta está como carta extra e aí você vai encontrar lá na plataforma como mais uma opção para você tratar os seus pacientes, ou então até mesmo você, se passou por essa experiência traumática, você vai poder fazer a condução dessa carta, né, dessas frases curativas, para que você possa, dentro de você, na sua mente consciente e também nos arquivos inconscientes, consiga fazer essa liberação desse arquivo negativo que permanece ativado dentro de você. Então, o abuso sexual, né, ele é classificado como algo que faz com que a pessoa tenha que ter a necessidade de ressignificar todo esse evento, dar conta de um evento que para ela é excessivo, né? Então, é um evento que realmente vai mobilizar demais a pessoa, porque no momento em que isso acontece, a pessoa vai ter que lidar de uma determinada forma, tentando ou lutar ou fugir, ou então ela pode criar um congelamento, né, não conseguindo simplesmente fazer nada diante daquele fato. E é claro que a gente tem que considerar em que fase da vida aconteceu isso, porque uma situação como abuso, ele pode acontecer desde muito cedo, né? A gente tem históricos bem precoces de abuso, então pode ter acontecido de uma maneira muito precoce, ainda bebê, pode acontecer nos primeiros anos de vida, pode acontecer na adolescência ou até mesmo na vida adulta. É importante a gente entender que, dependendo a fase com que isso aconteceu, ou seja, quanto mais precoce essa experiência, mais ela vai ter uma tendência de afastar da consciência, né, de tentar esquecer, de tentar afastar isso da sua memória para que ela consiga continuar existindo. Então, essa experiência traumática, ela mobiliza muito a estrutura interna, né, de enfrentamento da pessoa, e dependendo de quando isso aconteceu, a pessoa pode não ter tido recursos internos de enfrentamento para poder dar conta dessa situação, ou para pedir ajuda, ou para fugir daquela situação, ou então muitas vezes, aliás, um número muito grande, né, de casos acontece com pessoas que ela conhece, não é com estranhos, né? São pessoas da família com um nível de parentesco, né, muito direto, ou seja, pode acontecer pelo pai, pela mãe, por um padrasto, por um tio, né? Então, são pessoas realmente muito próximas em que a pessoa ela acaba tendo um convívio, uma afetividade, uma vinculação muito grande, por isso que na cabeça da pessoa isso fica muito desorganizado. Entender que uma pessoa que é da família, ou uma pessoa que ela ama, que ela tem uma vinculação, uma proximidade, uma afetividade, entender isso é algo realmente que nos foge, né? A compreensão, a nossa capacidade de entendimento e de explicar como é possível uma pessoa que a gente confia, que deveria nos proteger, que deveria nos acolher, né? Comete algo assim tão absurdo, né? Que nos tira realmente a paz interior, nos deixa com vários sentimentos. E uma pessoa que vivencia algo como um abuso, naquele momento em que acontece o ato, ele é registrado por todo o sistema da pessoa, né? Então, existe uma correspondência no corpo emocional, né, nas emoções. Então, o que ela sentiu? Ela sentiu medo, ela sentiu raiva, ela sentiu nojo, ela sentiu tristeza, angústia. Quais os sentimentos que estavam ligados àquele momento? Porque para cada pessoa pode ter registrado isso de maneira diferente, né? Então, nós temos nosso corpo emocional que vai registrar essa experiência, o nosso corpo mental, ou seja, os pensamentos que ocorreram naquele momento, naquele evento. Então, isso é outro arquivo que vai ficar guardado, vai ficar armazenado. Também vai, o nosso corpo físico também vai guardar essas impressões, né? Então, percebam que todo o nosso sistema, ele vai registrar informações negativas, porque claro que é um evento
ameaçador à integridade física, né? Ele não só ameaça, mas ele realmente causa um dano, e esse dano aí vai depender também de como se deu este ato, né? Se houve de fato um ato consumado, se houve, qual é a natureza da especificidade desse ato. Então isso também torna o evento mais traumático, né? Ou então desconfortável, porque a classificação de abuso pode não ter a efetivação do ato sexual em si, mas pode ter ficado nas preliminares, né? Então pode ser carícias, né? Pode ser algo que não tenha sido de fato um ato consumado, mas mesmo assim causa um nível de trauma, de desconforto, e para cada pessoa vai ter uma reação diferente. Então, cada pessoa tem dentro de si uma estrutura de enfrentamento para poder dar conta de eventos ameaçadores que acontecem na sua vida. Mas a gente só sabe disso no momento que a gente vivencia de fato algo que faz com que todo o nosso sistema tenha que responder àquela situação. Então, isso é diferente para cada pessoa e é diferente em cada fase da nossa vida. Então, como eu conseguir dar conta ou não vai ser diferente para cada pessoa. E por que eu estou explicando tudo isso? Para que você entenda que se você passou por uma experiência assim, ou se você vai tratar uma pessoa que vivenciou essa experiência, você precisa entender tudo que está envolvido nessa situação traumática, né? Para que você possa entender o quanto essa pessoa ainda está com mecanismos defensivos ativados e qual é o nível de comprometimento que isso causou na vida dela. Então, pessoas que passaram por um abuso, elas vão ter um impacto na maneira com que elas se percebem, com o seu valor pessoal, né? E também elas vão ter questões ou conflitos ou desafios em relação a como elas veem a figura que cometeu este ato, né? Então, a gente está falando aqui de uma figura que pode ser masculina ou uma figura feminina, né? Porque o abuso sexual não é cometido somente por homens, mas também por mulheres, né? Então, se eu vivencio uma situação, por exemplo, com a figura masculina, eu vou ter reservas em relação a esta figura, né? Então, quanto mais precoce isso aconteceu, mais isso compromete a visão que eu tenho dos homens, por exemplo, aonde eu vou ver que aquela figura, né, é uma figura ameaçadora, é uma figura que tira, né, a paz, que abusa da confiança, que abusa, né, que rompe com os limites da confiança. Então, a visão que eu vou ter é negativa e, portanto, eu posso me impedir de me vincular, por exemplo, a um relacionamento, porque eu tenho esta questão que me impacta. Também pode acontecer de a pessoa ter conseguido se vincular a uma pessoa, porém, pode ter conflitos para se relacionar sexualmente. Ou então, ela pode desenvolver outros transtornos ou medos e inseguranças por causa desse evento traumático. Então, essa pessoa ela pode ter também pode ter desenvolvido uma desconfiança de uma forma geral nas pessoas, ou então ela pode ter desenvolvido uma desconfiança em si mesma, ela pode não confiar em si mesma, ela pode não se sentir em paz, não se sentir uma pessoa boa, ela pode ter N desdobramentos dependendo de como ela reagiu a este evento. Quais as resoluções mentais que ela fez ao longo do tempo, o quanto ela conseguiu dar um fechamento para essa experiência ou não, porque a pessoa pode ter vivenciado isso e pode ter conseguido entender que aquele evento aconteceu numa situação onde ela não conseguiu reagir, não conseguiu fugir, não conseguiu não estar naquele local onde aconteceu o fato e, portanto, ela entende que precisa ressignificar isso, entender, se perdoar e seguir a sua vida. Então, a pessoa pode ter conseguido dar conta disso ou ela pode ter ficado ainda com todas as sequelas de forma consciente ou inconsciente. Ou seja, ela pode ter reprimido durante uma vida toda ou durante muito tempo
afastando da consciência, não querendo falar sobre o fato e criando uma ideia de que ela não pode se curar disso, ela não pode se restabelecer diante desse fato vivencial, ela pode ter criado uma ideia de que ela vai precisar carregar todas essas emoções e esses desconfortos e este trauma por uma vida inteira. E na verdade, não é bem assim. A gente sabe que hoje em dia, com o nível de conhecimento que está disponível, assim como essa ferramenta das cartas sistêmicas, e essa carta em especial que vai trabalhar essa ressignificação, ela traz uma nova oportunidade de olhar para esse evento. Porque quando uma pessoa vive um evento traumático como esse, um dos pontos que fazem com que o trauma continue ativo é que a pessoa não quer voltar a olhar para aquilo que aconteceu, compreendendo aquela experiência, né? Olhando com outros olhos e compreendendo aquela experiência. A pessoa não quer tocar naquele assunto. Então, um dos pontos que fica ativado o trauma ao longo do tempo é justamente o fato de a pessoa não querer reviver na sua mente aquilo que aconteceu, que foi tão traumático. E isso é compreensível, é claro, porque afinal de contas, quando existe um problema na nossa vida, quando existe algum conflito que a gente tenha vivenciado, a gente quer mais fugir, a gente quer mais resolver e seguir a vida, né? Mas o fato é que se acontecer um evento como esse e eu não dou um bom fechamento, vai ficar comprometido a maneira com que eu percebi eu mesma naquela situação e a maneira que eu percebi a pessoa envolvida, porque eu posso criar uma generalização para as figuras masculinas ou femininas, porque eu vivenciei um fato negativo, né, em algum momento da minha vida. Ou então eu acabei me fechando de viver uma vida plena, de poder me relacionar, de poder estar bem. Eu posso ter desenvolvido uma síndrome do pânico, por exemplo, ou um transtorno de ansiedade, porque eu vivi uma situação traumática como essa e eu continuo no presente tentando afastar esse evento da minha consciência. E eu acabo dizendo que se eu tenho um transtorno, se eu tenho um pânico, se eu tenho uma ansiedade ou se eu tenho problemas para dormir, eu posso dizer que isso é por outros motivos e não pela origem, né, do que tá motivando toda essa sintomática. Então, o primeiro ponto que nós precisamos trabalhar com essa pessoa é justamente oportunizar com que a gente diga, com que ela, né, diga sim para o que aconteceu. O primeiro ponto é a gente levar essa pessoa para olhar novamente para essa situação, mas a gente olha com os olhos de maturidade que esta pessoa tem hoje. Então, hoje, essa pessoa já passou por essa experiência e já vivenciou uma série de outros eventos que a ajudaram a se construir internamente como uma pessoa, né, que dá conta das situações da vida. E que não é porque ela não deu conta daquela situação ou não conseguiu compreender aquela situação que ela não é capaz e que não é uma pessoa boa e que pode conquistar tudo aquilo que ela deseja. Então nós temos que ajudar essa pessoa a desconstruir aquilo que ela pensa de negativo e auxiliá-la a compreender que nem tudo que acontece na nossa vida nós temos uma explicação racional para aquilo. Tem coisas que não têm uma explicação neste plano, né? Nesta vida de maneira racional que explique aquilo. Então, existem forças maiores atuando que não estão no nosso controle. Então, tem fatos da nossa vida que acontecem que nós não vamos conseguir dar uma explicação satisfatória a ponto de a gente ficar bem com isso, né? Então, porque a maior parte das explicações que nós procuramos são explicações da racionalidade, mas nós já sabemos, dentro dessa concepção sistêmica, que muitas coisas que acontecem em nossa vida, elas têm origem em emaranhamentos familiares, ancestrais, em comprometimentos familiares, né? Ou seja, as pessoas estão unidas por laços de repetição de padrões que são do seu sistema familiar, portanto aquela situação ela acaba acontecendo e não tem uma explicação racional.
mas do ponto de vista sistêmico, a gente tem uma compreensão mais profunda. E é por isso que a gente vai utilizar essas frases curativas que vão fazer com que uma parte da nossa consciência seja trabalhada e ela seja um facilitador dessa cura necessária nessa pessoa. Então, a gente vai auxiliar essa carta terapêutica, essa condução terapêutica vai auxiliar essa pessoa a fazer uma trajetória por este evento e conseguir ressignificar esse evento. Então, olhando com verdade para aquela situação que aconteceu, então eu preciso voltar a olhar para essa situação e dizer, sim, essa foi a minha história, esse foi o meu destino, porque não é possível a gente voltar atrás e desfazer o que aconteceu, né? Nós não temos essa oportunidade, mas nós podemos dizer, sim, eu paro de lutar com aquilo que foi um fato da minha vida. Porque o que vai dissolvendo o trauma é a gente parar na nossa mente de tentar dar um outro resultado para algo que aconteceu de negativo. E quando a gente fica em looping na nossa mente, tentando dar, ou se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse em tal lugar, se eu não tivesse nascido em tal família, se eu não tivesse tal questão, talvez isso não teria acontecido. Então a vítima, ela acaba ficando ela acaba ficando aprisionada na sua própria mente, tentando dar um outro desfecho para aquela situação, né? Esse é um dos pontos possíveis de acontecer que fazem com que o trauma não seja dissolvido, que ele fique ativado. Então veja que quando eu aceito o que aconteceu, não é desculpar o que aconteceu. Nós não estamos falando em diminuir a culpa ou a responsabilidade diante do evento e diante de quem cometeu, né, este ato. Nós estamos apenas dizendo que nós nos rendemos ao destino, nós nos rendemos àquela situação que aconteceu e que não é possível desfazer, porque isso é um fato, né? Então, o primeiro ponto é, eu me rendo a esse destino. E isso é muito difícil de fazer, né? Porque a gente fica tentando, não devia ter acontecido, não queria ter estado lá, eu deveria ter feito alguma coisa diferente. Então a gente fica em luta, eu preciso acalmar essa luta interna. Porque nada vai mudar o que já aconteceu. Mas eu posso mudar o que eu continuo ativando como um trauma. Então, se eu continuo achando que eu preciso mudar algo do passado, eu continuo mobilizada e o trauma permanece ativo e ele se perpetua ano após ano. E você que passou por essa experiência, você deve saber disso. O trauma, ele não some. O evento, ele não se modifica. Você concorda comigo? Então reflita aí comigo. O quanto é importante a gente se render ao que foi. Se eu me rendo, esse é o primeiro ponto para eu começar a retomar a minha paz. A paz na minha alma. Então a gente diz, eu me rendo ao destino, eu me rendo ao que foi. Então eu digo, sim, isto aconteceu. Eu não tento mais dar outro desfecho, eu não tento inventar histórias na minha mente, eu apenas digo, sim. Esta é a quarta força do amor, das ordens do amor, né? Então, a quarta força diz que nós precisamos assentir com o nosso destino dentro daquilo que nós não podemos mudar. Então, isso é uma sabedoria que faz com que nós possamos acessar a cura, a autocura de algo que nós tenhamos vivenciado e que tenha tirado a paz da nossa alma. Então, quando eu finalmente aceito, aí eu abro o espaço para que isso possa deixar de pesar dentro de mim e de fazer com que eu não tenha abertura para a minha vida. Então, esse é o primeiro ponto, é a gente utilizar a quarta força que diz, eu assinto com aquilo que aconteceu. Então, eu digo sim para o meu destino, ou eu digo sim para aquilo que foi possível de acontecer. Porque isso foi possível de acontecer, não foi possível acontecer outra coisa, não consegui dar um outro desfecho. Então, isso
foi o que foi possível. Então, é o primeiro passo para a gente poder trabalhar essa questão. O segundo passo é a gente ajudar a nomear, e as frases fazem isso, ajudar a nomear esses sentimentos que mobilizaram a pessoa no ato, né, que aconteceu. Então, foi difícil para mim. Foi muito pesado o que aconteceu. Quando eu digo isso é um fato. Você está fazendo a pessoa dizer um outro sim para o evento. Ou seja, eu vou ajudando a pessoa a dizer o sim. Foi pesado. Eu reconheço, eu trago um reconhecimento de que para mim foi pesado, eu não consegui dar conta naquele momento. E aí eu trago outros elementos também. Eu tive raiva, eu tive medo, eu senti angústia, eu congelei. Então eu vou dizendo frases em que a pessoa reconhece a verdade. Sim, todos esses sentimentos existiram. Eu não paro, eu não luto mais com esses sentimentos e eu paro de negar que eu senti tudo isso. Isso fez parte deste pacote vivencial. Então, isso que eu vivenciei como um trauma existiu. E quando a gente diz sim, quando nós trazemos o reconhecimento para um evento traumático, nós podemos finalmente nos libertar dele. Porque nós estamos lidando com uma das leis da verdade e do reconhecimento do que foi o nosso destino. Nós não ficamos numa ilusão tentando encontrar outras respostas e tentando negar a realidade. Nós lidamos com a verdade que foi possível de ser vivida naquele momento. Então, foi difícil, foi pesado. E a gente ainda pode dizer: eu olho para você, meu agressor. Veja o mal que você me causou. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou diante do meu agressor, enfrentando pela primeira vez aquela situação, aquele evento do passado, que no passado não foi possível. Então a pessoa não conseguiu no passado enfrentar aquela situação. Por isso que ela aconteceu. Mas hoje nós usamos as frases para dar um novo sentido para aquele evento. É como se nós pudéssemos sobrepor uma outra realidade no campo morfogenético, e é esta nova realidade que vai passar a valer. É como se nós conseguíssemos alterar o passado. E é esta a forma de alterar o passado. É na nossa consciência modificar o evento, mas com os códigos certos de cura. E não mais de confronto e de negação e de sentimentos negativos. Nós vamos fazer isso no padrão do amor. Então eu trago novamente a consciência, eu olho para o meu agressor nos olhos e eu digo: você me causou muito mal. Então quando a gente faz isso, o que a gente está dizendo para a pessoa? Dentro dela, é verdade isso? Sim. Ela vai consultar e ela vai dizer: sim, isso me causou muito mal. E a gente pode dizer outras frases. Se a gente conversou antes com a pessoa e a gente sabe o que essa situação significou, a gente pode usar essas frases também na hora. Então, você tirou a minha paz. Você tirou o meu amor próprio. Você levou a minha confiança nos homens ou nas mulheres. Você tirou de mim o quê? Então, se você conversar com a pessoa, você vai ter os elementos de quais partes da alma dela ficaram aprisionadas no passado. Então, cada evento faz com que a gente perca partes nossas, né? Por isso que a gente segue com insegurança, a gente segue com medo, a gente segue com raiva, a gente segue com julgamentos, com críticas, né, projetado nas pessoas. Por quê?
Porque nós vivenciamos situações que tiraram algo de nós e aí alteraram a essência que é minha. Então a minha essência é o quê? A minha essência é o amor. E todos nós vamos voltar para essa essência. Mas para isso é preciso recuperar aquilo que foi perdido. Então se você é uma pessoa que você não confia na vida, que você não confia em você, que você tem muitos medos, que você se sente insegura, por exemplo, você vai retomar essas partes suas que ficaram aprisionadas nesses eventos negativos. Então, veja que você conversando com essa pessoa, você vai trazendo também elementos para complementar essa harmonização que eu preparei para você com essa carta. Então, veja que a gente vai conduzindo a pessoa e ensinando ela a dizer sim, porque todas essas frases é sim, esse é o meu destino e eu não fujo mais dele. Eu olho de frente para essa experiência que foi difícil, dolorosa, ela roubou partes minhas, ela me aprisionou, ela me limitou, ela não me permitiu seguir adiante com toda a minha plenitude, com toda a minha força. Eu reconheço isso. E depois a gente começa a tirar de nós aquilo que não é nosso e que está em nós, como por exemplo, olhando para o agressor, a gente diz: eu devolvo para você o que é seu, eu deixo com você a sua responsabilidade de dar conta do que você me causou. Isso também é verdade. Eu deixo com você. Agora é você quem tem que prestar contas disso. Eu não sou culpada disso. Então eu não assumo uma culpa. Eu não me sinto mais mal pelo que aconteceu, porque não foi culpa minha. Então eu tiro de mim o peso que eu carrego e eu devolvo. Eu digo, eu não fico mais aprisionada na minha mente, tentando te culpar, tentando fazer algo negativo, tentando dar outro desfecho. Eu não aprisiono mais a minha mente e meu coração. Eu estou dizendo que eu solto finalmente tudo aquilo que me aprisionava, esse evento traumático. Então eu posso me libertar, eu posso me aliviar. Eu não estou dizendo que está tudo bem o que a pessoa cometeu. E às vezes até existe um processo, judicial que dá conta dessa situação. Nós não estamos discutindo as questões legais. Nós estamos discutindo o trabalho terapêutico necessário para que internamente a pessoa possa voltar a sentir paz dentro de si e possa retomar aquilo que ela perdeu diante daquela experiência. É disso que nós estamos fazendo. E as medidas legais podem ser tomadas, e não estamos aqui discutindo isso, como eu já falei. Então, o próximo passo aqui é, eu olhei então, eu devolvi aquele destino, e aí eu posso começar a retomar esse trabalho dentro de mim de eu também me perdoo, eu também me acolho. Por que eu preciso me perdoar? Por que algumas pessoas precisam se perdoar? Porque às vezes elas se culpam, elas acham que elas são as culpadas de terem passado por aquela situação ou por não ter conseguido fugir, não ter conseguido ter feito algo diferente para garantir, a sua segurança física, a sua integridade física. Então, eu também me acolho, me perdoo, eu deixo de me culpar. Eu acolho a minha humanidade naquele momento, a minha incapacidade de fazer algo. E aí a gente pode dizer, eu não consegui fazer algo diferente, ou então eu era muito pequena, ou então eu não soube agir naquele momento de forma diferente. Eu não soube como me proteger naquele momento. Ou então eu não podia fazer nada. Por um motivo maior eu não consegui fazer nada. Então a gente vai falando frases que também a pessoa inconscientemente vai dizendo sim. Então vejam que nós vamos ajudando como terapeutas essa pessoa a trabalhar o soltar da experiência. Veja que tudo isso vai me dando o quê? Força e poder. Eu estou retomando o meu poder, eu estou retomando o que eu perdi naquela experiência.
Então, quando eu olho nos olhos, na minha mente, eu me deparo com o meu agressor e falo tudo que eu não consegui dizer naquele momento, eu descarrego toda aquela energia que estava ativada e que não pôde ser completada. A gente faz isso também quando a gente faz a carta que é completando experiências de vidas passadas, né? Porque tem experiências que não foram completadas na nossa vida e aí a carga energética continua ativada. Então veja que quando eu completo uma experiência no aqui e agora, sobrepondo duas realidades no espaço-tempo passado e presente, a do presente vai ser mais forte, preponderante, e a partir de hoje é o que eu fizer nessa harmonização que vai passar a valer no campo morfogenético daquela pessoa. Por isso que nós tratamos numa única sessão um trauma que acompanha a pessoa, às vezes 30, 40, 50. Eu já atendi uma pessoa em que ela estava há 60 anos com este trauma e tinha desenvolvido um histórico de depressão ao longo dos anos, tomando medicações por causa deste fato, e esta era uma pessoa que reprimia da consciência, afastava da consciência, e que ninguém durante 60 anos soube deste fato, e as pessoas todas atribuíam esta depressão a outros motivos. E numa única sessão nós conseguimos trazer esse sim deste evento, aonde ela disse, quando nós abrimos o campo morfogenético, ela reconheceu que este fato existiu e numa única sessão ela conseguiu de fato se abrir para a realidade, para aquilo que aconteceu e se abrir também para a sua autocura, para se permitir virar esta página e retomar todo o poder que ela perdeu naquela experiência. Tem algo muito importante que nós acreditamos ao longo dos anos que nós não podemos retomar a nossa paz, o nosso equilíbrio e a nossa potência, o nosso poder. E isso não é verdade e essa experiência prova isso, né? Então, quando a gente muda algo dentro da nossa mente, quando a gente adquire um novo conhecimento e nós podemos vivenciar uma técnica como essa, aí a gente finalmente entende que é possível sim se libertar de algo que estava nos aprisionando 60 anos, né? Há 6 décadas. Então imagine o quanto acelerada é essa técnica, que ela trabalha no espaço-tempo dissolvendo tudo aquilo que estava ativado. Só realmente vivenciando essas harmonizações com as cartas sistêmicas que você tem a dimensão do que é possível trabalhar numa única sessão e, é claro, quando existe um consentimento da pessoa para isso. Porque todo este trabalho de autocura só é possível quando a pessoa que vai fazer a harmonização na sua vida, ela diz sim para isso. Porque nós, como terapeutas, dentro das ordens da ajuda, nós precisamos respeitar aquilo que é o desejo de mudança na vida dela, né? Nós não podemos, desejarmos curar alguém, querer trabalhar algum aspecto. Nós precisamos estar sensíveis para poder entender o que esta pessoa é capaz de fazer naquele momento por si mesma. E nós olharmos para a força que existe de transformação dentro dela, porque toda alma tem sim uma grande força de transformação, de superação dentro dela, mas é preciso que a gente olhe para a potência e a gente não olhe para a pessoa como uma vítima, como uma pobre coitada, como uma pessoa que não tem condições de superar aquele evento, porque nós muitas vezes, o terapeuta muitas vezes tem dificuldade de suportar o destino de uma outra pessoa. Então, ele vai sofrer junto com ela. E se a gente se coloca neste lugar de igualdade com o nosso paciente, de sofrimento, de mobilização, o que acontece? Nós perdemos a força. Então, nós precisamos entender que nós estamos num lugar para resgatar a pessoa. E nós só resgatamos quando a gente olha para a alma daquela pessoa e entende que ela tem toda a capacidade de sair daquele lugar. E que nós estamos aqui
prontos para conduzir esse processo de cura e de libertação, mas que essa autorização precisa partir dela, né? É com esse respeito, é com esta integridade que nós nos colocamos disponíveis como terapeutas para ser facilitadores de processos de autocura. Então, um evento traumático como esse, numa única sessão, é possível de curar, tem toda a condução completa na carta, e você precisa fazer com muita calma, com um tempo adequado, colocando uma música frequencial. Tem na minha playlist lá, do Spotify, a lista das músicas para atendimento. Coloque aquela música, se coloque receptivo a esse atendimento, a essa condução, e faça com que a pessoa diga cada uma das frases de forma muito pausada, muito tranquila, porque existe um tempo em que esta informação em forma de frase possa reverberar no espaço-tempo até chegar na origem, no ponto exato que aconteceu esse fato, e aí as emoções todas, os pensamentos, sentimentos e as ações possam ser transformadas. Então, quando nós atuamos no espaço-tempo de forma acelerada, com essas frases curativas, elas precisam ter o tempo para trabalhar e alterar toda a informação que estava retida e que elas possam dissolver essas emoções. Portanto, é muito importante que você conduza com muita calma. Não é para ler rapidamente aquilo tudo, não. Você vai fazendo e vai deixando as emoções tomarem conta. Existe esse tempo do silêncio entre uma frase e outra, ele é o tempo de cura. Ele é o tempo que o campo quântico está trabalhando, o campo morfogenético está trabalhando. Então, tem toda uma alteração energética que acontece nesse momento que é extremamente importante. Então, é preciso saber que a gente tem que ter muito amor, muita paciência, né? Uma atmosfera de muito cuidado e de continência, que a gente chama, né? Que é de fazer aquele papel afetivo, aquele papel cuidador, para que a pessoa, naquele momento onde ela abre o sagrado dela, que ela possa ter um bom fechamento, uma ótima ressignificação e que ela possa retomar todos os aspectos, todos os fragmentos da alma dela que ficaram retidos nessa experiência. E eu tenho certeza que você vai poder facilitar uma experiência de cura que vai ser transformadora para você e também, né, fundamentalmente, para essa pessoa que viveu essa experiência, tá bem? Cada pessoa vive essa experiência de forma diferente e é preciso entender e olhar para o seu paciente, entendendo como foi para ele essa experiência e quanto tempo, né, neste atendimento, nessa harmonização, ele precisa para ir reconstituindo tudo isso, né, dentro da sua mente, dentro das suas emoções e dentro do seu corpo também, tá bom? Então, essa pessoa pode ter liberações de vários padrões, né, de vários sintomas, de vários efeitos colaterais desse trauma, tá bem? Então, eu espero que tenha ficado compreendido e qualquer pergunta nova que você tiver, me escreve que eu vou adorar responder para você. Um beijo!